Olá, eu sou o Márcio Barbosa, eu sou psicólogo clínico, eu tenho 1,74 m de altura, tenho a pele clara, tenho cabelo curto e o rosto arredondado. Além da atuação clínica, minha trajetória é também na área da educação, com uma dedicação especial à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu objetivo com esse conteúdo é aproximar a psicologia da prática pedagógica, trazendo reflexões e orientações sobre como construir ambientes escolares mais inclusivos, que respeitem as diferenças e promovam o desenvolvimento de todos os alunos. Vamos juntos, né, entender como a escola pode ser um espaço de acolhimento e aprendizagem e inclusão para todos. Eu vou falar aqui um pouco da teoria de Vygotsky, né? Ele tem alguns conceitos que eu vou estar falando para vocês aqui, que são cinco não, são seis, né? Que é a mediação, a zona de desenvolvimento proximal, funções psicológicas inferiores e superiores, né? Interação social, internalização e também a linguagem, né? Então, começando a aqui falar um pouco sobre esse importante pensador, né, que traz conceitos muito importantes, não só para a educação, mas para todos nós, né, em sociedade, né? Então, a gente, nessa segunda semana, nesse curso de educação especial na perspectiva da educação é, inclusiva, nós estudamos Vygotsky, né? Então, como eu vou falar sobre seu primeiro conceito, que é a mediação, né? Mediação seria o desenvolvimento humano quando ele ocorre por meio de interações mediadas, principalmente pela linguagem e pelos instrumentos culturais, né? Como que eu colocaria um exemplo nesse conceito de mediação, né? Eu poderia dar um exemplo do uso de lápis, livros, computadores como ferramentas de mediação do aprendizado, né? Essa mediação, no exemplo prático, por exemplo, seria um aluno com deficiência auditiva que utiliza a língua brasileira de sinais, Libras, né, como meio de comunicação, né? A pessoa, né, o intérprete de Libras, atua ali nessa situação como mediador entre o aluno e o professor ou a turma, possibilitando o acesso à informação. Né? Na educação especial, o uso de recursos de tecnologia assistiva, como pranchas de comunicação ou software de leitura, são mediadores que favorecem a aprendizagem e a participação dos estudantes, né? Então, nós vemos aí que essa mediação ela é muito importante nessa perspectiva da educação inclusiva, né? Um segundo conceito que eu queria falar é a zona de desenvolvimento proximal, né, que representa a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela pode realizar com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente. Um exemplo disso seria uma criança que não sabe fazer uma operação matemática sozinha, mas consegue realizar com a orientação do professor. Um exemplo prático disso seria, por exemplo, um estudante com deficiência intelectual consegue resolver problemas matemáticos simples com o apoio do professor, mas ainda não consegue sozinho. O professor cria atividades de apoio graduadas, respeitando o ritmo do aluno. Né? Então, esse professor aí é de suma importância para o desenvolvimento desse aluno. Né? Na educação especial, né, o planejamento de atividades que respeitam a zona de desenvolvimento proximal é essencial para promover avanços reais, evitando tanto o abandono quanto a sobrecarga desses alunos. Né? Um terceiro conceito seria as funções psicológicas inferiores e superiores. As funções psicológicas inferiores são aquelas de base biológica, como a percepção e memória elementar. As funções psicológicas superiores, como pensamento abstrato, linguagem complexa, autorregulação, se desenvolvem pela mediação cultural e interação social. Um exemplo prático disso seria uma criança pode perceber cores, função psicológica inferior, e com mediação adequada, aprender a classificá-las por tonalidades, função psicológica superior. Na educação especial, reconhecer, reconhecer que funções superiores podem se desenvolver com suporte adequado, como o uso de recursos visuais, jogos ou
jogos ou estratégias de ensino diversificadas, né? Um quarto conceito seria a interação social. O aprendizado é fundamentalmente social. A aprendizagem é, é, acontece no primeiro plano, interpsicológico, entre as pessoas, e depois a intrapsicológico, dentro da mente da criança. Um exemplo disso seria: a criança aprende a linguagem conversando com os outros, e só depois internaliza a fala. Um exemplo prático disso seria: o grupo de alunos colabora em uma atividade de leitura compartilhada. A troca de ideias possibilita que todos avancem no processo de compreensão. Na educação especial, o trabalho em grupo, como tutoria entre pares, o apoio colaborativo, fortalece a aprendizagem, superando a exclusão e promovendo o pertencimento, né? A internalização, que é outro conceito de Vygotsky, é o processo pelo qual as interações sociais e culturais se transformam em processos psicológicos internos. Um exemplo disso seria brincar de faz de contas antes de entender regras sociais internalizadas. Exemplo prático. Inicialmente, uma criança conta usando os dedos, mas com o tempo passa a fazer cálculos mentalmente. Na educação especial, apoiar o processo de internalização, usando estratégias adaptadas, contribui para a autonomia do aluno e fortalece suas aprendizagens. O último conceito seria a linguagem. Para Vygotsky, enfatiza o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. A linguagem é vista como ferramenta de mediação e regulação das funções psicológicas. Um exemplo disso seria a fala privada que a criança usa para orientar o próprio comportamento. Exemplo prático: um estudante com transtorno do espectro autista pode usar sistemas alternativos de comunicação, como PECs ou aplicativos, para expressar suas ideias. Na educação especial, a linguagem, em qualquer forma, é base para o desenvolvimento cognitivo e social. Por isso, é fundamental investir a comunicação acessível e nos recursos de mediação. Sou Clarice, mulher branca, de olhos e cabelos castanhos escuros, uso um óculos rosa, uma blusa verde e atrás de mim tem uma parede branca. Hoje vamos falar um pouco sobre a teoria histórico-cultural. O desenvolvimento humano é, antes de tudo, um processo social. As interações com os outros e com os instrumentos culturais são a base para a construção dos conhecimentos, valores e sentidos. Não nascemos prontos, é por meio das relações sociais que nos tornamos sujeitos. As funções mentais superiores, como o pensamento, a memória voluntária e a atenção concentrada, têm origem nas relações sociais. Primeiro, o sujeito realiza ações com os outros, no plano interpsicológico, para depois internalizar essas ações, no plano intrapsicológico. Aprender é, portanto, um processo de apropriação da experiência do outro. A linguagem, os signos, os símbolos, tudo isso compõe os sistemas semióticos que mediamos e utilizamos para pensar, comunicar e agir. Esses instrumentos culturais não apenas expressam o pensamento, mas os organizam e os transformam. A linguagem é, para Vygotsky, o principal mediador do desenvolvimento humano. A perspectiva vygotskiana está enraizada no materialismo histórico dialético. Compreende o homem como um ser em constante transformação, determinado pelas condições históricas e culturais de sua existência. O sujeito não é um ser isolado, mas histórico e contraditório, moldado pelas forças que atuam na sociedade. Educar é intervir no processo de humanização. A escola, ao promover mediações intencionais e oferecer acesso à cultura, amplia as possibilidades do desenvolvimento dos sujeitos. Isso exige reconhecer o potencial de cada estudante, considerar sua história e proporcionar condições concretas para que ele se desenvolva com sentido e dignidade. A escola tem um papel central na humanização dos sujeitos, pois é nela que a cultura se transmite, se recria e se transforma. Ao promover interações significativas, a escola amplia as possibilidades de desenvolvimento
e formação do ser humano em sua totalidade, indo além da instrução técnica para atuar na constituição subjetiva e social do estudante. A deficiência não pode ser vista como algo estático ou meramente biológico. Ela é construída historicamente nas relações sociais e nos modos como a sociedade organiza seus espaços, acessos e discursos. As barreiras não estão apenas nas limitações corporais, mas na forma como o ambiente responde às diferenças humanas. A ideia de compensar uma falha ou déficit parte de uma visão reducionista e médica do sujeito. Na perspectiva histórico-cultural, não se busca compensar, mas potencializar. É preciso criar condições e mediações que permitam que cada sujeito se desenvolva em sua singularidade, participando ativamente da vida social e cultural. A deficiência não é uma condição fixa. Ela é dinâmica e pode se transformar de acordo com as interações, os contextos e os recursos disponíveis. O desenvolvimento humano é sempre aberto, e mesmo diante de limitações, o sujeito pode expandir suas potencialidades com apoio, mediação e acesso à cultura. Na abordagem histórico-cultural, a mediação pedagógica é o que torna possível o salto no desenvolvimento. O professor, os colegas, os instrumentos culturais, todos são mediadores que contribuem para que o estudante se aproprie de saberes, ressignifique sua experiência e amplie sua atuação no mundo.